Salve galera, Thiago Alves aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nosso. Estou experimentando um formato novo aí, espero que seja do agrado de vocês. Mas eu quero bater um papo sobre uma coisa importante que eu acredito que é muito relevante para o nosso momento hoje como cristãos no nosso país. Eu queria falar sobre rebeldia. E quando eu falo rebeldia, eu quero falar um pouco sobre o que as pessoas entendem como rebeldia hoje para o sistema religioso. Se você, assim como eu, hoje questiona coisas que um dia não questionava, né? Principalmente sobre a conduta das empresas religiosas ou daquelas que se denominam igrejas, você vai saber muito bem do que eu estou falando. Hoje, para uma liderança eclesiástica, e eu quero colocar aspas nessa expressão, o fato de você questionar à luz da Bíblia aquilo que é feito dentro dos templos faz de você um rebelde, faz de você alguém que se voltou contra um sistema já organizado e que, de alguma certa forma, é visto como uma ameaça a esse sistema. E por vezes as pessoas confundem o fato de você querer argumentos bíblicos e contextualizações, confundem com uma rebeldia pura e simples, como se você simplesmente se revoltasse contra aquele que, entre aspas, seria o chamado de Deus. Eu quero deixar bem claro que creio sim que existem pessoas fidedignas, pessoas que realmente vivem a Bíblia e vivem os preceitos bíblicos como líderes, eclesiasticamente vivem de uma forma correta e fazem aquilo que a Bíblia manda fazer. Claro que existe o chamado para o pastorado, existe o chamado para a pregação, existe o chamado para a liderança, existe o chamado sim para a congregação. Entretanto, a congregação que nós conhecemos biblicamente é o simples ajuntamento daqueles que comungam a mesma fé. Não necessariamente há necessidade de um CNPJ para isso. Não necessariamente é preciso ter um local específico para fazê-lo. É claro que para fins de conforto nós podemos nos reunir em lugares de uma forma organizada. Nada impede de ter um lugar específico ali para se encontrar, para comungar a mesma fé, para pregar, para ouvir, para estar ali comungando, né? Partilhando do amor de Cristo através do conhecimento do próprio Senhor. Nada impede de fazer isso. Agora, colocar uma placa e dizer que ali é especificamente o único lugar a se adorar, o único lugar a se buscar a Deus, isso é uma arrogância que a Bíblia não permite ao ser humano. Eu devo lembrar a você que em determinado momento perguntaram a Jesus: Jesus, onde eu devo adorar? É no monte? Ou é naquele lugar sagrado? Onde é que eu devo fazer isso? E o Senhor disse muito bem que a adoração deve ser feita em espírito e em verdade, que é o adorador que Deus procura para si. E em espírito e em verdade não quer dizer em matéria ou em templos. Mas, quando se questiona isso, você entra no hall dos rebeldes. É interessante dizer que, se nós puxarmos no contexto histórico bíblico, os moradores, os habitantes da cidade de Bereia, que eram da época da igreja primitiva, eles faziam questão de conferir se a pregação, inclusive do apóstolo Paulo, condizia com a verdade escriturística. Eles examinavam cada palavra, cada sentença que Paulo pregava e diante disso eles examinavam com as escrituras, com aquilo que eles já tinham de escrituras, para saber se Paulo não estava fugindo de contexto. Você pode ver isso lá em Atos 17, a partir do 11. Você vai ver esse tipo de indagação dos bereanos. Agora hoje, esse tipo de atitude tomada pelos bereanos não é bem aceita pelo sistema religioso, principalmente pelas lideranças que não aceitam o questionamento, independente se você tem base teológica bíblica ou não. O simples fato de você querer entender com o contexto bíblico já gera um desconforto com essas lideranças que entendem que você está sendo rebelde e não que você está sendo prudente ou, como diz a Bíblia, que você está sendo nobre, como os bereanos foram. Você, como cristão, deve sim verificar se a pregação e os argumentos estão corretos conforme a palavra de Deus. Que você deve provar os espíritos, colocá-los à prova, como diz em 1 João 4:1. Mas para eles é deselegante questionar o líder, né? Isso é rebeldia. Ou como diria o nosso amigo Helry, no seu livro Eclésia e Reforma Já, volume 1, que aliás eu indico que você adquira esse livro por um preço que chega a ser risório, mas é excelente o conteúdo.
Ele diz o seguinte, abre aspas para o livro: criamos uma massa de crentes marionetes, pessoas que não pensam por si só. Adultos com mais de 15 ou 20 anos de, entre aspas, igreja, que ainda dependem do leitinho espiritual e não podem sequer pensar em ingerir um alimento mais sólido. Pessoas que não possuem base argumentativa para defenderem a sua própria fé, conforme está em 1 Pedro 3,15. Então eu quero que você, diante de tudo isso, avalie bem o que é a rebeldia. Seria essa palavra rebeldia aplicada à Bíblia ou aplicada à cartilha religiosa? Será que rebeldia é realmente aquilo que dizem para mim que é? Fique com essa reflexão. Eu espero que Deus abençoe você e te dê sabedoria cada dia mais. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e também não deixe de conhecer os nossos parceiros. Embaixo nós temos aí na caixa de descrição os links dos nossos canais parceiros que nos ajudam também nas divulgações, que são canais de excelente procedência com muitos bons vídeos. Valeu, um abraço, falou!